prevenção do suicídio. E nós temos o privilégio de receber o Dr. Leonardo aqui, que vai falar um pouquinho para vocês a respeito do assunto. Seja bem-vindo, Léo. Fica à vontade. Obrigado. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? A convite da equipe para dar os dados em aula aqui. E, bom, queria começar primeiro contando um pouquinho da minha história, né? Meu nome é Leonardo, eu sou formado na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, eu me graduei em 2018 e desde antes de entrar na faculdade eu já sabia que eu queria ser psiquiatra, porque alguma coisa em mim despertava uma curiosidade imensa, e a psiquiatria tem seu charme, é muito gratificante você conseguir ajudar as pessoas que estão em sofrimento mental. E atualmente eu sou residente em psiquiatria, estou no último ano, em março eu concluo o curso, e lá em São Bernardo do Campo, aqui pertinho. Bom, sobre o conteúdo, primeiro eu queria fazer uma breve introdução da campanha toda, né, que é um movimento internacional, e citar um pouquinho das estatísticas que eu pesquisei aqui da Praia Grande mesmo, para vocês entenderem a relevância do tema atualmente. Bom, ao longo dos slides vocês vão, isso aqui vai ser destrinchado, vocês vão entendendo melhor. Bom, primeiro, eu estou vendo um monte de gente aqui de amarelo, com camiseta Setembro Amarelo, tudo. Vocês sabem por que é em setembro a campanha? Porque não é o Brasil que escolheu setembro, é o mundo inteiro. E por que é amarelo? Alguém aqui sabe? Isso mesmo. Em 94, que foi o ano que eu nasci, inclusive, um jovem chamado Mike, lá nos Estados Unidos, ele sofria de depressão e acabou cometendo suicídio. No velório dele, né, durante o enterro, a família entregou uma série de fitinhas amarelas para todos que foram até o velório do Mike, porque parece que ele era uma pessoa muito querida na comunidade, ele era mecânico, ele trabalhava com carros, e ele tinha um apreço muito grande pelo Mustang amarelo dele. Então, em recordação do Mike, a família distribuiu essas fitinhas amarelas. E isso acabou virando um movimento ali na cidade, foi se espalhando, até que em 2010 a Organização Mundial da Saúde instituiu o setembro como o mês para a prevenção do suicídio, da conscientização, e as cores amarelas por causa do carro do Mike, que era mecânico. Bom, e os números de suicídio, eles estão, tanto os consumados quanto as tentativas de suicídio, eles estão aumentando, e não é uma particularidade da Praia Grande, do estado de São Paulo, do Brasil. Isso é um fenômeno que está acontecendo espalhado no mundo inteiro. Principalmente a gente vê pós-pandemia números muito expressivos de aumento. E por que é tão importante a gente falar da prevenção? Porque a grande maioria, 96,7%, está ligado a transtornos mentais. Não existe um único transtorno que leva ao suicídio como fim de regra. E todos eles são tratáveis, né? Alguns não têm cura, mas todos têm tratamento. E é isso que a gente busca quando a gente está falando da prevenção do suicídio. Atualmente, é a terceira principal causa de morte entre adultos jovens. Isso que a gente tem documentado, porque tem uma série de pessoas que acabam aparecendo nos serviços de saúde com uma morte suspeita, que acabam não sendo declarados como suicídio mesmo. Então esse número provavelmente é ainda maior. Como, por exemplo, alguém que pega um carro e joga no penhasco. Entra nas estatísticas como um acidente de carro, mas na verdade talvez a intenção por trás daquele acidente seja o suicídio. E aí, para montar para vocês aqui, eu fiz uma busca no DataSUS, que qualquer cidadão brasileiro pode entrar no DataSUS, você coloca lá a cidade que você está buscando, ou o estado, e aí vem algumas estatísticas. E eu fiquei um pouco assustado com o que eu vi. Em 2019, tiveram 20 casos de suicídio consumados, e em 2021, que foi o começo da pandemia até o fim do ano, esse número quase dobrou para 37. Agora, se a gente pega as estatísticas de lesões intencionalmente autoprovocadas, vocês vão ver que em 2019 eu encontrei um número de 10 e em 2021 esse número pulou para 111. Então, assim, foi um aumento de 1000%. Então, é algo que está muito em voga atualmente. Bom, dentre alguns fatores de risco,
O principal deles é ter tido uma tentativa de suicídio prévia, doenças psiquiátricas de maneira geral, como a depressão, a transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia. Como eu falei, não existe um único transtorno que leve ao suicídio. Basicamente pode acontecer em qualquer uma, a depender da gravidade. A gente sabe que o uso de substâncias, álcool, cocaína, maconha, todos eles também aumentam o risco comparados com o resto da população. Os homens acabam cometendo suicídio mais do que as mulheres, embora as mulheres tentem mais do que os homens. Por conta dos métodos de tentativa, o homem acaba incluindo o suicídio com mais facilidade, então é um fator de risco importante. Alguns fatores são de ordem social, como desemprego, ser solteiro, viúvo, separado, viver sozinho. Isso a gente sabe que o ser humano ele é um ser social, a gente depende das outras pessoas. Então vocês acabam vendo que quanto mais isolado, mais afastado da comunidade, do meio, as chances acabam aumentando também. Abusos na infância, algumas patologias de ordem clínica mesmo, como dor crônica, cirurgia recente, uma doença terminal como um câncer, tudo isso aumenta o fator de risco para suicídio. E temos alguns fatores que são protetores também, como o apoio da família, de amigos, pessoas importantes. A religião, para algumas pessoas, é um fator de proteção muito grande. Envolvimento na comunidade, como eu falei, quanto mais a pessoa se envolve, se engaja nas atividades sociais, a tendência é que tende menos suicídio, por ter uma qualidade de vida melhor. Vida social satisfatória, uma rede social significativa. E o que eu queria bater bastante na tecla é isso, do acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Bom, e o que é o suicídio? Ele é um ato consciente e intencional realizado pelo próprio indivíduo, e cuja intenção é a morte, e ele vai utilizar um meio que ele acredita que ele vai conseguir, de fato, cometer o suicídio. O comportamento suicida é a via final de uma complexa interação entre os fatores sociais, biológicos, genéticos, culturais e ambientais. Aquilo que eu estava querendo dizer para vocês que não existe um único fator. Fulano cometeu suicídio por causa disso. Não é isso, né? Tem toda uma história por trás, todo o contexto social, o contexto psiquiátrico, tudo isso importa. E quando a gente fala de comportamento suicida, não é necessariamente uma tentativa de suicídio. Às vezes ele pode ser expressado por pensamentos, por planejamentos e, claro, por tentativas também. E como que a gente pode identificar alguém que está sob risco de uma tentativa de suicídio? Primeiro de tudo é perguntar, porque se você não abordar esse tema, a pessoa não vai falar. E você perguntar isso para ela não vai aumentar a probabilidade dela tentar alguma coisa. Se aquilo já estava na cabeça dela, aquilo só vai ficar sendo alimentado internamente. Às vezes quando ela se abre é até melhor, porque ela consegue expor um pouquinho o seu ponto de vista e receber o apoio necessário da comunidade. Então não se deve deixar de questionar por estigma, tabu. Era muito comum, né? Atualmente a gente vem lutando bastante contra isso, então já está um pouquinho mais popularizado. Mas antigamente as pessoas não tocavam no assunto, era pecado falar sobre suicídio, tinha medo de influenciar. Você pode também observar o conteúdo do pensamento daquela pessoa com a qual você está conversando. Se você vê que ela está com algumas ideias de morte, com um sentimento de desesperança, ideias de ruína, nada está bom, aquilo são alguns sinais de que talvez ela esteja pensando em suicídio. Como eu falei, se você não perguntar, dificilmente ela vai te falar. Aqui eu coloquei alguns exemplos de expressões de ideias suicidas que podem passar despercebidas, como vou desaparecer, eu queria dormir e não acordar nunca mais, não há outro jeito que não seja me matar. Essa que eu queria dormir e não acordar nunca mais é algo muito frequente na prática, a gente vê com muita frequência. Que nada mais é do que um pedido de ajuda mesmo daquela pessoa, que não vai chegar para você e falar com todas as letras que está querendo morrer, mas isso é um pedido de ajuda. Algumas alterações drásticas de comportamento, tendência ao isolamento, a pessoa fica reclusa no quarto, não quer mais sair, deixa de se alimentar, interage menos com os amigos e colegas, sai menos de casa, ignora mensagens, não atende ligações. Então aquela pessoa, aquele seu amigo, aquele seu conhecido, que vocês têm o hábito de
não sei, se encontrarem todo final de semana, fazer alguma atividade juntos, você nota que aquela pessoa deixa de frequentar a igreja, por exemplo, deixa de frequentar os locais de lazer, ela não te responde mais, isso é um sinal de alerta para a gente, de que pode estar acontecendo alguma coisa com aquela pessoa e que talvez ela necessite de ajuda. Alguns fatores sociais também podem culminar com um comportamento e ideias suicidas, que é como, por exemplo, término de relações amorosas, aquela pessoa que passou uma vida inteira casada com alguém, a vida toda gira em torno dela, de repente acontece uma separação, a pessoa se vê sem chão, então muitas vezes vem esses pensamentos na cabeça. Perda de emprego, crises econômicas, isso a gente vê com muita frequência, né? E isso também, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? A gente está tendo uma crise econômica muito importante em alguns locais, a gente vê os números aumentando por lá também. Discriminação de gênero ou orientação sexual também pode predispor a esse tipo de pensamento. Bom, e a pessoa que está passando por esse problema, ela não está sozinha. Se ela buscar ajuda nos locais onde deve ser procurada, ela com certeza vai conseguir o suporte necessário para se reerguer um pouquinho e enfrentar essa situação. Porque, como eu falei, a grande maioria tem tratamento. Tá, aí você identificou que aquele seu amigo que eu estava supondo aqui, que deixou de sair, deixou de fazer essas coisas, ele realmente isso está acontecendo com ele. E agora, o que eu posso fazer? Eu, como uma pessoa da comunidade, uma pessoa, eu sou um amigo, não sou médico, não sou psiquiatra, não sou nada, o que eu posso fazer? Bom, primeiro, escolha um local apropriado e converse a respeito. Você não vai conversar com ele na padaria, numa festa, quando você encontrar. Né? E essa escuta, ela tem que ser sem julgamentos, tem que ser uma escuta empática, se colocando de verdade no lugar da pessoa, entendendo de onde vem aquele sofrimento. Porque a pessoa que está com esse tipo de pensamento, com certeza ela está em um sofrimento muito intenso. Deixa a pessoa à vontade, ouça sem julgamentos, ofereça seu apoio. Você pode incentivar ela a procurar algum tipo de tratamento, porque muitas vezes essas pessoas não procuram tratamento, as causas são diversas, mas envolvem muito medo, muita culpa envolvida também, então essas pessoas acabam deixando de procurar o serviço de saúde. Então você pode se oferecer para ir junto com a pessoa, se ela não conseguir ir por algum motivo, ou se ela não estiver querendo, né? Incentive, se ofereça. E onde que eu deveria ir? Primeiro, qualquer unidade básica de saúde, qualquer local de saúde, seja um pronto-socorro, seja uma unidade básica, deve fazer esse primeiro acolhimento e identificar esse risco. Se você puder ir num local já mais específico para a saúde mental, como por exemplo os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, seria o ideal, que é a equipe que tem mais manejo com isso, né? Eles lidam com mais casos disso, mas não que os outros locais estejam de portas fechadas, pelo contrário. Então, onde se deve procurar? UBS, serviços de emergência, né, para casos mais agudos, mais graves, com risco iminente ali no momento. Tem os CAPs álcool e drogas, os CAPs 2 e também CAPs infantil, se a pessoa em questão for menor de 18 anos. Se o risco for imediato, você, por exemplo, chamou aquela pessoa que você estava desconfiada para conversar, e ela vem com um discurso, por exemplo, ela tem uma arma em casa e está falando que vai chegar em casa e vai fazer uma loucura, deixando claro a intenção dela, você não pode deixar essa pessoa sozinha. E a depender de onde você estiver, liga até para o SAMU, porque é um risco iminente. Aquela pessoa, muito provavelmente, ela vai fazer mesmo aquilo que está falando. Então a gente deve procurar um serviço de emergência. Pode ser acionado o SAMU ou você mesmo levar a pessoa na urgência e emergência. E contate alguém da confiança da pessoa, a esposa, o esposo, o filho, quem estiver mais presente ali no contexto familiar. Caso essa pessoa more com você tem que se assegurar de que ela não vai ter acesso a meios letais, como armas, venenos e medicamentos. Então, esconder materiais perfurocortantes, se for morar num prédio muito alto, tem que ter grade nas varandas, nas janelas. Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar.
falar, é um ato de coragem e ouvir é um ato de amor. Como eu bati na tecla antes, é sempre uma escuta muito empática, sem julgamentos, porque isso faz a diferença total no tratamento da pessoa. E aí eu dei uma pesquisada sobre em quais serviços públicos vocês poderiam ir, no caso desse, aqui na região da Praia Grande. E eu me deparei com essas informações. Tem as USAFAs, que o horário é comercial, e são 17 distribuídas pela cidade. O CAPS 2 também é horário comercial, existem dois, que é no bairro Boqueirão e no bairro Mirim. Pelo que eu conversei, acho que o mais próximo daqui é o Mirim, né? Então, o mais próximo daqui, dessa unidade, é o Mirim. Se aquela pessoa, o transtorno for relacionado ao uso de álcool e drogas, tem que ir no CAPS Álcool e Drogas, que fica no bairro Boqueirão. E se for menor de idade, o CAPS Infantil também é no bairro Boqueirão. UPAs 24 horas, tem no bairro Samambaia, na Quietude, e pelo que eu vi, o Pronto Socorro Central também atende urgência e emergência 24 horas, e ele fica localizado no bairro Guilhermina. Eu queria falar um pouquinho também do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele foi fundado em 1962. Ele é uma entidade sem fins lucrativos, filantrópica, ela é toda financiada por pessoas que fazem doações recorrentemente para eles. E desde 2018, aqui no Brasil, existe um número de celular, de telefone, que é o 188, que qualquer pessoa que discar vai cair num atendimento imediato com alguém que está lá trabalhando voluntariamente para ajudar as pessoas em sofrimento e em risco iminente. Então, é sempre bom também ter essa carta na manga, esse número do celular, para você poder recomendar para alguém que você identificou que está em risco. Essas pessoas fazem um trabalho de 50 mil ligações mensais, né, em todo o território nacional. Isso começou lá no sul e aí o governo gostou e fez alguns ajustes para ajudar a ser disponível no Brasil inteiro. E aí queria trazer alguns mitos e verdades que a gente ouve por aí a respeito do suicídio, né? Primeiro, vamos começar pelos mitos. É que a pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida, ela não avisa. Pelo contrário, hoje a gente sabe que a maioria esmagadora, ela já vinha dando sinais, ela já vinha falando daquela intenção, então isso é um mito. Falar que o suicídio não pode ser prevenido também é um mito, porque como a gente viu lá no começo, a maioria está relacionada a transtornos mentais e a grandíssima maioria dos transtornos mentais atualmente tem tratamento. As pessoas que falam sobre o suicídio só querem chamar a atenção. Negativo, as pessoas que falam sobre o suicídio, elas estão num sofrimento muito importante. Então, talvez ela queira chamar a atenção, sim, chamar a atenção para aquele sofrimento dela, e que as pessoas ao redor possam ajudar. A pessoa que supera uma crise suicida ou sobrevive a uma tentativa está fora de perigo. Isso é uma falácia, porque como a gente viu, um dos primeiros fatores de risco para tentativa de suicídio é ter tido uma prévia. Então, a gente sabe que isso é um mito. E falar sobre suicídio pode estimular a sua realização. Negativo. Dependendo da abordagem, né, quando ela é feita daquela maneira, imparcial, empática, sem julgamentos, ela diminui o risco, inclusive. E falar que o suicídio é hereditário também é um mito. Embora haja alguma associação, não dá para falar que é da ordem hereditária. Agora, as verdades. Que, em geral, os suicídios são premeditados e as pessoas dão sinais das suas intenções. Como eu falei, a pessoa que fala que vai fazer, muita atenção, porque muito provavelmente em algum momento, se nada for feito, se não for tentado algum tipo de tratamento, ela vai acabar tentando. Reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio ajudam a prevenir o suicídio. Com certeza, isso já está mais do que provado. A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional. Isso muita gente acha também que a pessoa está falando só para chamar a atenção, eu acho que ela está querendo algo em troca. Talvez o que ela esteja querendo em troca é ajuda, pessoalmente ajuda. Perguntar sobre a intenção do suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio, que aqueles desejos, se estiver dentro dela, ele já está. Então você falar sobre isso não é alimentar esse desejo. E nem todos os suicídios estão associados a outros casos de suicídio na família. Como eu falei, pode haver o primeiro caso, o que derruba o outro.
fala exatamente no mito, né, de falar que o suicídio é hereditário. Não é uma regra. E aqui, para finalizar, eu coloquei uma letra de uma canção que eu gosto bastante do Titãs, que fala um pouquinho sobre isso, né, que quando não houver saída, não sei se vocês lembram do vídeo, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Assim, essa é o recado principal que eu queria dar a vocês. Aqui algumas referências que eu peguei para montar a apresentação. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Você falou que a gente pode ligar para de ajuda, mas o que eles fazem exatamente? Suponhamos, eu tenho uma pessoa com reação de suicídio, eu chamo, o que eles vão fazer exatamente? Eles levam o serviço de emergência. Eles levam? Levam. A depender do contexto, eles levam. Assim, se a equipe que chegar lá e identificar que de fato tem um risco iminente, e muitas vezes quem está pedindo essa ajuda para o SAMU é porque identificou esse risco. Então, raramente eles não acabam levando a pessoa até o serviço de emergência. Mesmo a pessoa não querendo, porque às vezes já me deparei com essa situação mesmo trabalhando. As pessoas reclamaram que eles não levam se a pessoa não quiser ir. Agora, se a pessoa está em surto, aí parece que tem que chamar a polícia, algumas coisas assim, né? É que depende do surto, tem surtos e surtos. Mas, via de regra, a pessoa acaba sendo levada para o serviço de emergência. E aí lá se entende qual que é o quadro, da onde está vendo isso, se esse risco realmente é real ou não. Porque muitas vezes acaba necessitando de internação psiquiátrica, de fato. Então, muitas vezes a porta de entrada pode ser a ligação para o SAMU, sim. Eles fazem. Diga. O senhor falou do CAPS, né? Eu já trato no CAPS. Assim, não acho que eu tenha intenção suicida por questões espirituais, mas com medicação já trato há 20 anos. E trato no CAPS, mas, basicamente lá é uma troca de receita. É um trocador de receita. A cada 4 meses eu vou lá trocar receita. E eu tive uma crise recentemente. Minha irmã pagou um psiquiatra para ver se a medicação estava adequada, ele fez um ajuste. Assim, por estar nisso já há muito tempo, eu amei dizer assim, aqui até tinha uma psicóloga, ela saiu, acho que a Cida não conseguiu outra, então assim, a gente não tem muito saúde mental no SUS, não. Poderia ter, mas estou falando do que eu estou passando, não tem. Eu vou lá agora em outubro. O fato que eu passei no psiquiatra muscular, ela vai ver, vamos ver se ela vai aceitar o ajuste que o médico fez, que está mais ou menos, né, assim, mas ainda estou em crise, você não sai assim de uma crise do dia para a noite, e só, e ela vai ajustar a receita ou não, e só. Tem uma terapia lá em grupo que eu cheguei a fazer, para mim não deu efeito. Comecei a fazer terapia no grupo, que não sei se você conhece, é o projeto Jotobá, que eles fazem gratuito para quem não tem condições. Retomei, eu tinha feito, achei que ia dar conta sozinha, mas não dei. Retomei a terapia, tem 2 semanas, enfim. Então, assim, eu acho que fica um pouco aquém do que a gente deveria ter. Sim, a gente sabe o caminho, mas muitas vezes não temos os recursos necessários. Né? Assim, isso que a senhora está me contando é uma realidade nacional, né? Infelizmente. Mas tem um movimento importante aí nesses últimos anos, até pelo que eu estava comentando no começo, né? Da importância que o pessoal tem dado ao tema da saúde mental, a gente tem visto melhorias recentes. Então, assim, de fato, o CAPS é um local que não é feito só para ir lá renovar a medicação, né? Se não tiver todo o resto, a gente sabe que o tratamento psiquiátrico não é ir tomar remédio e acabou.
Se fosse assim, a vida do psiquiatra ia ser muito mais fácil, eu te garanto. Mas não é. Eu não estou culpando a médica. Eu sei, e o que eu estou querendo dizer é que falta equipe, falta estímulo, né? Falta as ações sociais do CAPS também. Né? Mas isso é uma realidade nacional, infelizmente. E o que a gente tem que fazer mesmo é lutar por melhorias desses serviços, porque a gente vê que a ideia é muito boa e em alguns locais funciona muito bem de fato. A gente tem que pressionar para melhorar a qualidade desses serviços, porque eles proporcionam muito bem as pessoas quando o serviço está bem estruturado. Então, eu entendo o seu sofrimento, não é fácil mesmo. A grande maioria dos CAPs é essa realidade, infelizmente. Eu não sei se São Paulo, para Central, poderia ser é melhor, tem outro caminho para chegar lá, não sei. Mas a minha realidade hoje é essa. Trocar receita a cada 4 meses. Quando você não tem algum apoio da família, de pagar particular, alguma coisa assim, a gente fica meio... É difícil, é difícil. Então, por isso que é importante ter todo um suporte, né? Não só da unidade. Por isso que eu estou aqueles fatores protetores, de ter pessoas conhecidas, um suporte familiar, amigos, tudo isso influencia também. Só mais alguém tem alguma pergunta? Gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Samela, tenho 23 anos, sou uma mamãe de primeira viagem, né? Tive meu bebê tem 4 meses dele e eu já passei pela depressão algumas vezes, ainda nova, quando casei e quando eu tive meu bebê eu tive um início de depressão pós-parto. Foi bem difícil para mim. Quando eu era adolescente, jovem, passei por alguns traumas, algumas tristezas e tudo começou com aquele cansaço, tipo, eu não quero fazer nada hoje. Comecei a ficar só dentro do quarto, né? E minha mãe começava a falar assim, você precisa sair um pouco desse quarto, você precisa tomar água, você precisa tomar um sol. E eu ficava, não, estou desanimada, até que um dia eu comecei a perceber que eu estava sem ânimo até de acordar e tomar um banho, eu não conseguia. E eu comecei a falar assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí teve um dia que eu comecei a falar assim, não quero mais viver, eu não quero mais nada faz sentido pra mim. Eu tinha meu esposo do meu lado, eu era rodeada de pessoas que me amavam, eu não era uma pessoa sozinha, eu era cheia de amigas, tinha o pessoal da igreja, tinha jovens, tinha todo mundo. E eu me sentia sozinha. E eu não sei se tem alguém que se identifica aqui, que tem parentes, tem amigos, tem filhos, mas tem vezes que você só se vê sozinha, não tem ninguém pra te ajudar, não tem um ombro amigo, às vezes você se sente sobrecarregada, você tem que ser mãe, tem que ser pai, ou você tem que trabalhar, sustentar a família e talvez você sente como se estivesse carregando o mundo nas costas, né? E eu me sentia assim, até um dia que eu cheguei no meu quarto, eu nunca contei isso pra ninguém, tô contando pra vocês, peguei todas as cartelas de remédio que eu vi pela frente, tirei um por um, deixei na minha mesa, peguei um objeto importante, todos que eu consegui ver e falei assim, hoje é o último dia que eu vivo. Aproveitei que meu marido estava no trabalho, falei assim, hoje é a minha última vez. Gente, aconteceu pra mim assim um milagre, né? Eu fui tentar, eu peguei aquele objeto na mão, falei assim, é a minha última vez, porque quem passa pela depressão e sofre, ela não quer tirar sua vida, ela quer acabar com aquela dor, eu quero me livrar disso, né? E eu falei assim, eu quero me livrar dessa dor, eu cansei, desistir. Quando eu peguei aquilo na mão, eu me lembro de simplesmente ter acordado com o barulho da porta, do meu esposo batendo na porta, falando assim, o que você está fazendo com isso na mão? E me chacoalhando. Eu simplesmente apaguei e dormi. Não sei como. Eu fui tomar os remédios, fui pegar ali tudo que eu tinha para tirar minha própria vida. E aí eu simplesmente acabei dormindo. Não lembro como isso aconteceu, só sei que meu esposo falou assim, sabe que isso foi Deus livrando a sua vida, né? Deus ainda tem um propósito com você. E aí meu esposo foi, colocou a mão na minha cabeça, orou por mim, e eu comecei a chorar muito naquele momento. Comecei a falar assim, Deus, o Senhor tem um propósito comigo, então eu quero viver e quero viver o propósito que o Senhor tem pra minha vida.
Então talvez eu esteja falando com pessoas aqui que têm o seu trabalho, que tem sua família, que tem seus filhos, mas que você se sente sozinha e aos poucos a depressão começa como? Com você perdendo o prazer de fazer aquilo que você sempre gostou de fazer. Então se você é uma mulher e gosta de se cuidar, hoje eu não vou me cuidar, hoje eu não vou lavar meu cabelo, hoje eu não vou passar a maquiagem que eu estou sempre acostumada, hoje eu vou ficar em casa, estou com preguiça. E essa preguiça, conforme for constante, o que acontece? Ela acaba te prendendo dentro de um quarto. Ela acaba te prendendo numa cama, que foi o que aconteceu comigo. Eu saía de casa simplesmente só para ir para a igreja, voltava e ficava trancada dentro de casa. Não tinha ânimo para limpar minha casa, eu amava faxinar, limpar minha casa, sair, não tinha mais ânimo. E aí, conforme os traumas foi acontecendo comigo, eu ia me trancando, e é assim que a depressão começa. Com o passo de cada vez perdendo o prazer daquilo que você mais gosta de fazer. Então talvez eu esteja falando aqui com pessoas que você já passou às vezes por um abuso, às vezes você passou por um casamento, um relacionamento tóxico, abusivo. Talvez tudo que você vê fora do lugar te deixa mal, te deixa triste. E eu vim aqui dizer que do mesmo jeito que Deus, Ele derramou o amor dele sobre a minha vida e me livrou de um suicídio e da depressão, Ele também tem isso para você. Eu entendi, quando eu passei pela depressão pós-parto de novo, meu Deus, foi a pior coisa. Eu olhava pro meu filho e eu ficava assim, minha vida mudou. E na minha cabeça minha vida acabou, e agora? Agora eu tenho uma criança, eu tenho um bebê. E ele chorava, toda vez que ele chorava querendo mamar, meu peito dolorido, gente, rachado, sangrando. E toda vez que ele chorava, eu começava a chorar junto com ele, falava, não quero, ele quer mamar, tira ele de mim, não aguento mais. E aí eu comecei a perceber que eu estava passando pela depressão pós-parto. Nisso, eu comecei a orar, gente. Eu não sei se vocês têm fé em Deus ou em algo, mas eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, eu não quero passar por isso de novo. Eu não posso passar pela depressão de novo. E aí o que aconteceu? Eu fui orar e Deus, não sei se você acredita nisso, mas Deus, Ele falou comigo. E Ele falou exatamente assim, antes de você querer ser mãe, você precisa aprender a ser filha. Eu falei, como assim, Deus? Eu não estou entendendo nada. O Senhor está querendo que eu seja filha, mas eu sei que Deus é pai, eu sei que Deus é amor. Deus falou assim, você está querendo carregar o mundo inteiro nas costas. E você acha que toda a sua vida vai se resumir só mãe. Mas você é mãe, você é mulher, e muito antes disso você é minha filha. Então, antes de você querer carregar tudo isso, você precisa aprender a descansar em mim. Você precisa aprender a dobrar os seus joelhos e falar, Deus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e eu quero me livrar disso. Quando eu aprendi a orar, quando eu aprendi a descansar e sentar no colo de Deus e falar assim, o Senhor é meu pai, me ajuda a ser mãe primeiro, me ajuda a ter força para carregar o meu filho e liderar o destino dele a partir de hoje. Gente, quando eu fiz essa oração, minha mente mudou, minha vida mudou. Aquela sensação de tristeza, de ter um filho ali comigo foi embora. Eu me tornei a mãe mais feliz do mundo. E eu não sei, tem muitas mulheres aqui, eu não sei se você sofre com o peso ali da maternidade, eu não sei se muitas das vezes você criou sozinho, criou sem um pai, ou às vezes cria junto, mas você se sente sobrecarregada. Eu te digo, não deixe de se cuidar e não esqueça que você é filha de Deus. Antes de você ser mulher, você é filha. Antes de você ser mãe, você é filha de Deus. Quando a gente entende a nossa identidade, a gente entende quem Deus é e quem a gente é em Deus. Então, muitas das vezes, a gente se deixa levar por pressões do mundo porque a gente quer fazer o quê? Carregar o mundo nas costas. E aí você quer cuidar disso, você não aprende a delegar. Você não fala assim, ó, me ajuda nisso. Esse é o nosso problema, a gente é tão orgulhosa. Eu era muito assim. Tão orgulhosa, eu quero fazer tudo sozinha. Sandra, você precisa de ajuda. Não, eu dou conta. Não, tudo bem. E esse orgulho faz a gente entrar numa caixinha que todo mundo começa a te ver como forte. E no dia que você desmorona, ninguém te ajuda. Por quê? Porque a gente é a Mulher Maravilha. A gente é o super-homem. Todo mundo olha pra gente e vê que a gente não tem problema. Então eu tô aqui pra te dizer que não é fraqueza demonstrar que você não tá bem. Não é sinônimo de fraqueza você levantar a mão e falar assim, ó, preciso de ajuda, ligar pra um parente. Ah, mas eu não tenho parente. Liga pra alguém que você sabe que tem um coração bom e pode vir te socorrer. Não interessa quem seja. Mas não deixe que o orgulho de tentar e querer ser forte o tempo todo possa te derrubar, te colocar numa tristeza e numa depressão. Quando precisar, peça ajuda. Quando você quiser se cuidar mais um pouco, eu ligar, pedia pra minha mãe, pedia pra uma amiga, fica com meu filho, por favor. Eu preciso fazer minha unha.
preciso fazer meu cabelo, eu preciso me cuidar um pouco. Então eu tô aqui para te dizer que do mesmo jeito que eu fui tratada, curada e amada por alguém que nunca me feriu, você também pode. Amém? Amém. É só isso.